mas começa a perceber que os grandes líderes já têm essa questão do empreendedorismo, mesmo antes de chegar na liderança. Tem sido muito comum. Você pega, por exemplo, ano passado eu dei 35 palestras. As palestras que tiveram maior procura foi sobre intraempreendedorismo. É uma habilidade super desejada hoje nas organizações. Você vê um aumento em termos de procura. E aí, é claro, o intraempreendedorismo, quando ele olha o perfil das pessoas em si, ele, por exemplo, vou te falar o meu caso, né? Desde o meu primeiro estágio, ainda antes da Siemens, na Toshiba, eu sempre trabalhei como se a empresa fosse minha. Eu sempre tive uma atitude. Um sentimento de dono que a gente fala hoje na Vale, né? Mas que o mercado usa muito como ownership. Sempre tive isso. Então essa é uma característica. Uma das, né? Essa postura, essa percepção, essa atuação do sentimento de dono. Acredito que quando começou você não sabia do nome disso daí, né? Não sabia, a menor ideia. O que você, quando você punha isso em prática, o que você estava buscando? Era uma diferenciação? O que eu pensava fazer era o seguinte, por exemplo, eu trabalhava numa área, fazia estágio numa área. Na hora que terminava minha atividade, em vez de eu ficar ocioso, parado, eu já olhava para a área do lado aí, o que tem de serviço para mim? O que eu posso fazer? Como é que eu agrego valor? Como é que eu faço o meu, que realmente eu tinha que fazer ali o básico bem feito, entregar com qualidade, mas também fazia o algo mais, porque eu tinha que cavar uma situação. Você pega no caso da Siemens, por exemplo, quando eu entrei na Siemens de estágio, eu sabia que não tinha uma outra posição. Tinha a posição de um engenheiro master, que inclusive virou muito amigo, um professor, virou meu padrinho de casamento depois que ainda. Legal. Mas obviamente que eu o respeitava muito e não é que eu queria a posição dele, eu trabalhava para ter uma posição a mais, então eu tinha que fazer algo diferente, eu tinha que agregar de alguma maneira que a empresa enxergasse e falasse assim, não, peraí, para essa função aí merece ter mais uma posição. Ou seja, você já enxergava uma questão de carreira e aí pelo que você está falando, eu não precisava derrubar quem estava acima, precisava. Eu preciso ajudar a construir. Exatamente. E aí você começou a entender as demais áreas. Aí você deixou de ser um técnico especialista e já começou a conhecer mais temas. Já comecei a conhecer mais temas. Aí, no caso da Onron, da empresa japonesa, eu fui assumir a minha primeira posição de liderança. E eu lembro que eu tinha 20 e poucos anos ainda, moleque, e ficava o tempo inteiro tentando, na época, usar terno e gravata, deixar a barba, tentando fazer alguma coisa para parecer um pouco mais velho. Tinha uma equipe heterogênea, tinha pessoas lá de 60 anos, tinha pessoas... Você falou 21 anos? Eu tinha 20 e poucos anos, deixa eu tentar lembrar. Eu tinha 23 para 24 anos. Ou seja, você tinha uma performance muito boa dentro da... Quando eu falo técnico, assim, na área de especialização que você tinha, que na nossa carreira acaba sendo técnica, mas aí você, com pouca idade, se tornou um líder. A primeira posição de liderança. Qual foi o tamanho da pancada? Foi bem interessante. Aí, na época, eu lembro que eu entrei num MBA também, na FGV, em gestão comercial. E aí, tudo que eu aprendia lá, eu já chegava e tentava fazer com o time já nas reuniões semanais. Então, era muito bacana. Começava a reunião nossa, eu já colocava uma frasezinha, um videozinho, alguma coisa do tipo para começar a reunião. E eu lembro de uma coisa, olha que coisa bacana. Pra você ter uma ideia, daqui a 2 semanas eu vou estar com essa mesma turma almoçando. E aí a gente vai estar colocando papo em dia. A gente faz isso uma vez por ano, bem no final do ano. É uma turma que a amizade ficou até hoje. Já se passaram muitos anos. E aí, onde a gente ia, era nítido a energia que esse time tinha. O time se destacava realmente pelo companheirismo, pela energia. Era um time realmente de alta performance e que batia todas as metas que a gente tinha lá. Basicamente, uma frase, você comentou aí 4, 5 competências que o mercado busca absurdamente nos profissionais e pessoal que está em casa, né? Você trouxe a atitude, já estava falando, aí você falou do networking, aí você falou da parte da dedicação, né? Percepção para ir conseguir resultado. E eu acho que tinha mais alguma aí no meio do caminho. E a liderança, né? Que a gente estava falando. Do sentimento de dono, né? Ownership. Perfeito. Falando do sentimento de dono, ownership. Ou seja, para quem está em casa, eu sempre falo, já vai anotando no caderno, porque às vezes a gente não consegue explorar, acho que nem é o propósito. Mas você acredita que é um outro padrão? O pessoal fica muito novo, começa a coordenar, fala assim, agora, o que eu vou fazer? Porque agora eu não sou mais o técnico, agora eu tenho que liderar pessoas. Tem gente que se perde nessa transição, um desafio, né? Quando você assume a posição de liderança, realmente você tem que ter um cuidado, buscar ser uma liderança mais no intuito de servir.
Então, não confundir o ser do estar. Uma coisa é o que você é, a sua essência, outra coisa é você estar. Hoje eu estou como diretor de tecnologia e engenharia industrial da Vale. Mas a gente tem que tomar cuidado para não misturar esse tipo de coisa. Manter nossa essência, né, e nosso propósito. Acho que isso é o que faz a reputação, né? Acho que é uma Sim, coisa que o profissional autoridade. mais tem que cuidar, né? Quando você estava comentando que você entrou no MBA e você começava já a testar. Já tentar botar em Aí, prática. quantas mudanças, vamos dizer assim, eu vou tentar puxar um pouquinho da minha carreira. Eu lembro que quando eu comecei a fazer MBA, no final do meu MBA, o meu time tinha mudado. Mas eu não tinha desligado ninguém. Foi que eu fui mudando a atitude, a forma, e aí buscando novas coisas. Esse aprendizado contínuo, você mantém até hoje? Mantenho. Tem uma coisa que minha mãe falava comigo. Minha mãe era... Falei do meu pai, né? Agora falando da minha mãe. Minha mãe era professora de português e inglês. Gramática, literatura e tal. Aposentou também. Ela falava comigo assim uma coisa. Meu filho, uma coisa que ninguém nunca te tira é o conhecimento. Então, não deixe de buscar o conhecimento, de estudar. Então, o que hoje em dia fala-se aí de lifelong learning, isso daí eu já, na verdade, escutava dentro de casa com a minha mãe, com outras palavras, obviamente. Sim. Não dessa maneira, mas eu sempre busquei esse conhecimento. Tanto é que depois do MBA, eu sempre fui alterando cursos de curta duração, com longa duração, coisas mais formais, menos formais. Então, sei lá, depois do MBA eu fiz o mestrado, né, na Fundação Dom Cabral, que eu sou professor lá, inclusive. Fiz o mestrado em Gestão Contemporânea das Organizações, mas fiz 2 cursos de conselheiro. Aí tem vários cursos de negociação, curso de liderança, arte de liderar. Eu lembro que eu fui fazer um treinamento com o Cortella, Mário Sérgio Cortella, muito também bom, né? Muito bom. E deixa eu te perguntar, quando você vai decidindo a sua estratégia de aprendizado, você falou, né, coisas às vezes curtas ou de mais longo prazo, mas você viaja assim total, isso aqui eu nunca vi na vida, vou ver qual é que é, ou você vai pegando uma zona mais próxima para ir ganhando força? Olha, que estratégia você usou e qual você indicaria caso seja diferente da que você usou para a galera? Eu usei uma estratégia que na época não tinha a menor noção disso, que hoje em dia eu tenho uma visibilidade melhor, que é o que eu chamo do... é uma estratégia de cauda longa. É como se os temas todos estivessem interligados. Então eu fui falando da minha carreira, depois eu vou continuar falando, né, depois da honra para onde eu fui e tudo. Mas se você for analisar, independente de onde eu estava, tinham sempre temas que me acompanhavam. Então um dos temas é transformação e inovação na indústria. Aí desde indústria 4.0, transformação digital na indústria, engenharia, automação, convergência IT/OT. Então esse é um bloco. Um outro bloco é o fato de empreender, intraempreender. Então, comecei falando de intraempreendedorismo, daqui a pouco a gente vai falar sobre empreendedorismo, depois voltei a intraempreender. E o terceiro bloco que tem a ver com liderança, carreira, gestão de pessoas. Então, na prática, quando for olhar a minha carreira ao longo dessa trajetória aí de vários anos, vai ser sempre pautado nesses 3 pilares. Esses 3 blocos aí você vai coordenando. Tem um momento, por exemplo, que é como se tivesse um 4º bloco mais de gestão de negócios, vendas, marketing, que isso foi um pouco mais forte. Aí tem outros momentos que menos. Então, enfim, talvez esses 3 ou 4 blocos. Tem uma certa sustentabilidade, você vai coordenando para chegar.